Olhando projetos, muitas vezes somos levados a pensar que basta que nós conheçamos as técnicas para gerir projetos, que eles vão ser bem conduzidos, né? Isso de fato não é uma verdade. Nós precisamos ter arte e ciência bastante bem conjuntados para que nós tenhamos um projeto bem sucedido. Quando olhamos um projeto, ele ali é um celeiro de ocorrências, né? Para entendermos melhor essas ocorrências, nós vamos pensar em fases. Então, entender o ciclo de vida de um projeto através de suas fases. Uma fase de concepção, planejamento, execução e encerramento, ok? E vamos entender também o que é a arte e o que é a ciência dentro de um projeto. Quando nós falamos em ciência, nós estamos falando de atividades que são estruturadas, que são estudadas tecnicamente e que utilizam simulações ou modelagem para fazer com que eu entenda o que deve ser feito no projeto, para que eu possa planejar o que deve ser feito no projeto. Então, via de regra, a ciência é suportada pelo lado da matemática, pelo lado da física, pelo lado da química. Então, tem muita ciência dentro de projeto. Quando nós falarmos em arte, nós estamos falando de atividades que nem sempre são estudadas e previstas tecnicamente. Nós estamos falando de atividades que, na maior parte das vezes, está ligada às percepções das pessoas sobre a comunicação, sobre o relacionamento interpessoal, né, de seres humanos. Então, juntar essas duas coisas para que um projeto seja desenvolvido é fundamental. Não basta que você só conheça a técnica, a ciência, sem ter a arte para poder desenvolvê-la. Não basta que você seja um mestre em relacionamento interpessoal se não houver ciência para que o seu projeto possa ser desenvolvido. Vamos entender, então, em cada uma das fases, como é que arte e ciência aparecem. Lá na concepção, por exemplo, quando nós olhamos a ciência, os estudos de viabilidade técnica, os estudos de viabilidade econômica se baseiam em matemática financeira, engenharia econômica, para que determinadas decisões sejam desenvolvidas. Quando elaboramos um plano de negócios, algumas pesquisas que são feitas, a montagem de um termo de abertura do projeto, tudo isso é ciência, tudo isso é um procedimento documental que nos auxilia a desenvolver um projeto. A arte na concepção exige que você saiba como influenciar a estrutura da sua organização ou da organização do seu cliente, as pessoas, de modo que possam apoiar os projetos, de modo que possam participar ou trazer agregações-chave para que a proposição do seu projeto seja feita. Então, essa é a dualidade entre ciência e arte durante a concepção. Lá no planejamento, vocês certamente conhecem inúmeras outras técnicas. A reunião de partida, a estrutura analítica do projeto, a matriz de responsabilidades, rede de atividades, cronograma, análise, uma infinidade de técnicas que nós temos, mas que se não conseguirmos ter a participação das pessoas, que é o lado da arte, se nós não obtivermos o comprometimento dessas pessoas, que também é o lado da arte, se nós não mantivermos o espírito de equipe, se não desenvolvermos esse plano a quatro mãos, as pessoas sequer o reconhecerão como sendo um elemento importante para desenvolver o projeto. E a arte e ciência, então, continuam se replicando durante a execução. Como ciência, nós temos técnicas de execução, nós temos registros que são feitos, o monitoramento, o acompanhamento, os formulários, os sistemas que são utilizados para que um projeto seja permanentemente executado e monitorado. O lado da arte vai exigir o comprometimento das pessoas, a sua responsabilização pelas atividades, pelas suas tarefas,
pelo preenchimento de documentos, a proatividade, evitando simplesmente um ato reativo, a transparência, a comunicação. Então, esses dois elementos, ciência e arte, durante a execução, também aparecem e são fundamentais. Lá no encerramento, você vai ter que preencher documentos, vai ter que obter aceites, vai ter que preencher, armazenar, estruturar melhor bases de dados, vai ter que ter uma lista de verificação para poder fazer um encerramento adequado. Tudo isso é ciência. Porém, o lado da arte exige que você mantenha o moral da equipe, que você evite que eles larguem antes da hora, ou então que permaneçam mesmo quando o projeto já tiver sido concluído. Então, arte e ciência são elementos importantes. Os manuais, via de regra, expressam o que tem de melhor nas técnicas, mas você, como gestor de projetos, deve ir além, deve buscar respostas na questão do relacionamento, da comunicação, nos interrelacionamentos, naquilo que nós aqui denominamos de arte na gestão de projetos. Desejo a você um bom trabalho, seja bem-sucedido.